Era para ser uma espécie de clipe musical sobre o crime na Paraíba. 7 jovens estão com os rostos cobertos por panos brancos. Ao violão, um deles toca uma melodia roqueira. 3 garotos, mais atrás, carregam facas e fazem movimentos de dança como se estivessem golpeando alguém. À frente, o vocalista nomeia a música, Mago do Facão. A letra começa assim: pensamento eloquente me leva a mais um aviso, o poder do crime fica cada vez mais infinito. O refrão, por sua vez, explica quem é o protagonista do som: nossa união é massa em várias quebradas, fechamento forte, facção Al-Qaeda. Composta de jovens e adolescentes, a Al-Qaeda cresceu nos últimos anos, atualmente, domina vários municípios, expandiu seus braços para Pernambuco e conta com 6.000 membros batizados na Paraíba, segundo investigação do Ministério Público Estadual paraibano. Como comparação, o primeiro comando da capital, PCC, maior e mais poderosa facção do país, tinha pouco mais 30.000 filiados em 2017. Recentemente, o grupo fez uma campanha para aumentar seu exército. Em bairros mais pobres da capital paraibana, a Al-Qaeda dita tem um código de conduta para seus integrantes e moradores. As proibições são pintadas nos muros: não pode usar drogas na frente de crianças, roubar na comunidade, escutar som alto tarde da noite e andar de moto em alta velocidade. Há histórias diferentes sobre a origem da facção. Al-Qaeda é uma forma abrasileirada do nome da rede terrorista que já foi comandada por Osama Bin Laden, a Al-Qaeda. Mas a versão brasileira não tem nenhum aspecto religioso por trás. O conflito entre os dois grupos de criminosos já dura alguns anos nas ruas e nos presídios e, ironicamente, emula a guerra empreendida pelos americanos contra o terrorismo. No início dessa década, enquanto a Al-Qaeda dominava bairros de João Pessoa como a Ilha do Bispo, São José e Alto do Mateus, os membros dos Estados Unidos estavam presentes nas regiões de Mandacaru, Bola da Rede e Novais. Os dois grupos também se diferenciam pelas tatuagens de seus integrantes, como registra uma dissertação de mestrado concluída em 2015 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Feito pelo tenente-coronel Carlos Eduardo Santos, da Polícia Militar da Paraíba, o estudo mapeou os símbolos marcados na pele dos filiados às facções. Quem é da Al-Qaeda costuma marcar a pele com palhaços ou com o personagem Chucky, do filme Brinquedo Assassino. Já os membros da Estados Unidos tatuam a bandeira americana ou o desenho de um peixe. Nos últimos anos, porém, o crescimento da Al-Qaeda praticamente suplantou sua rival em número e força, ainda que a Estados Unidos continue ocupando alguns poucos bairros e pavilhões de cadeias de João Pessoa, segundo agentes de segurança. A relação entre as duas facções locais tem forte influência de um elemento forasteiro, o PCC. Até 2010, a Al-Qaeda era mais próxima do grupo paulista, que fornecia parte da droga vendida nas ruas. Mas um assassinato, que teria sido cometido a mando do PCC sem o aval dos paraibanos, afastou os grupos e criou um antagonismo violento entre eles. Nos anos seguintes, o grupo de São Paulo se aliou a Estados Unidos, aumentando o conflito local. A guerra foi promovida dentro e fora dos presídios com episódios de barbárie. No início dos anos 2000, o PCC chegou nas fronteiras e conseguiu importar a droga, que ele repassa para aliados menores, diz Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, USP, e um dos autores do livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, ed. Todavia. A chegada dos paulistas no Nordeste e a maior oferta de drogas aumentaram rivalidades entre traficantes locais, avalia Paes Manso. Como é um mercado ilegal, as disputas se dão pela força. E como o PCC também colocou armas na região, essa dinâmica produziu mais violência e assassinatos, diz. Na Paraíba, por exemplo, a taxa de homicídios cresceu bastante nesse período. Em 1996, o estado registrava 19,2 assassinatos por 100.000 habitantes, segundo o Atlas da Violência. Já em 2011, seu pico,
o número chegou a 42,5 mortes por 100 mil habitantes. No Rio Grande do Norte, que também enfrenta problemas com facções criminosas, o aumento foi mais dramático. Em 1996, o estado registrava 9,4 assassinatos por 100 mil. Em 2016, foram 53,3, alta de 466% em 20 anos. Um dos motores do crescimento da Al-Qaeda foi sua política de filiar menores de idade e, embora os Estados Unidos também utilize adolescentes, seu aliado PCC evita batizá-los, segundo agentes de segurança da Paraíba. Os que se dizem integrantes de facções no nosso estado são pessoas bastante jovens, inclusive admitindo-se adolescentes entre os faccionados, diz o promotor Manuel Cassimiro Neto, do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, do Ministério Público da Paraíba. Divergências com as doutrinas do PCC, aliás, explicam também a criação de outra facção nordestina, o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte. O Grupo Potiguar surgiu depois que criminosos questionaram a obrigação do PCC de submeter decisões a chefes em São Paulo. Essa presença massiva da juventude nas facções do Nordeste tem impacto negativo no índice de homicídios dessa faixa etária, são eles as maiores vítimas dos conflitos. Segundo o Atlas da Violência, que reúne dados até 2016, a taxa de mortes violentas entre jovens paraibanos de 15 a 29 anos chegou a 70,4 pessoas por grupo de 100 mil habitantes. Embora o número seja considerado muito alto, ainda é menor que os de estados vizinhos, como Ceará, 87,6, e Pernambuco, 105,3, a média nacional é 65. No Rio Grande do Norte, cuja quadrilha Sindicato do Crime também aposta no aliciamento de jovens e adolescentes, o índice de assassinatos entre eles chega a 125,5 por 100 mil habitantes, alta de 734% em 20 anos. Segundo Marcelo Gervásio, presidente da Associação dos Agentes Penitenciários da Paraíba, os maiores presídios do estado têm alas separadas para integrantes da Al-Qaeda, Estados Unidos e PCC, mas a primeira ganha em número. Do lado de fora das prisões, a Al-Qaeda se aliou ao Sindicato do Crime em uma rede de facções que se contrapõem à presença do PCC no Norte e no Nordeste. Também fazem parte o Comando Vermelho, do Rio, e a Família do Norte, que atua na região amazônica. Essa divisão causou 3 massacres de presos em cadeias da região em 2017, os 2 primeiros em Manaus e Boa Vista. O último ocorreu no presídio de Alcaçuz, na Grande Natal. Ao menos 26 homens ligados ao Sindicato do Crime foram mortos por detentos do PCC. O motim seria uma vingança pelo ataque em Manaus, quando dezenas de integrantes da facção paulista foram assassinados por membros da Família do Norte. Segundo o promotor Manuel Cassimiro Neto, do GAECO, essa rede anti-PCC consegue abastecer a região com drogas e armas vindas de países fronteiriços, como Colômbia e Bolívia. Já o delegado Braz Morrone, ex-chefe da Delegacia de Narcóticos da Paraíba, aponta que a Al-Qaeda consegue carregamentos oriundos do chamado Polígono da Maconha, região de Pernambuco conhecida por produzir grandes quantidades de cannabis. Para o deputado estadual paraibano Valber Virgolino, Patriotas, que foi secretário de Administração Penitenciária da Paraíba e do Rio Grande do Norte, um dos principais objetivos das facções locais é impedir que o PCC domine o tráfico de drogas na região. Hoje, o PCC só não tem o controle da Paraíba por causa da Al-Qaeda, diz o parlamentar, hoje na oposição ao governador João Azevedo, PSB. Há pouco mais de um ano, houve uma cisão na Al-Qaeda. Integrantes ficaram descontentes com o então chefe do grupo, o detento André Quirino da Silva, conhecido como Fão. Alguns membros ficaram muito irritados com a violência praticada por esse líder. Fão mandava matar pessoas da própria facção, diz Braz Morrone, hoje titular da Delegacia de Roubos e Furtos. Surgiu uma dissidência chamada Al-Qaeda-RB, iniciais dos apelidos de presos conhecidos como R.O. Psicopata e Betinho, criadores do novo grupo. Rapidamente, a nova facção ganhou milhares de adeptos, 6 mil, segundo o Ministério Público,
assumindo a maior parte do poder da antiga. Embora a Al-Qaeda-RB ainda seja inimiga declarada do PCC, ela passou a seguir parte de suas doutrinas, segundo Morrone. A nova estratégia, que inclui ditar um código de conduta nos bairros, tenta diminuir os assassinatos e roubos próximos de pontos de venda de droga. Com isso, a facção evita a presença da polícia. O foco são os negócios e não mais a violência extrema. Antigamente, dívidas de tráfico eram punidas com a morte. Hoje, a Al-Qaeda negocia outras formas de pagamento, afirma o delegado. Para o promotor Manuel Casimiro Neto, a Al-Qaeda não possui uma estrutura hierarquizada rígida, a exemplo do PCC. Ou seja, apesar de existirem chefes com maior influência, a facção pulverizou o poder em vários territórios, segundo Neto. A ascensão da Al-Qaeda coincide com uma sequência de quedas dos homicídios na Paraíba. Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, que compila dados das secretarias estaduais da área, o Estado registrou assassinatos em 2017, baixa de 16,7% em relação a 2014. Segundo especialistas, boa parte da queda está relacionada ao Programa de Redução de Homicídios do governo estadual, o Paraíba Unida pela Paz, que conseguiu diminuir a taxa de homicídios para 31,9 mortes a cada 100.000 habitantes em 7 anos. Por outro lado, a Al-Qaeda expandiu seus braços para outras cidades paraibanas. A facção atua em municípios como Cachoeira dos Índios e Campina Grande, a segunda maior cidade do estado. Reportagem do jornal Correio da Paraíba mostrou que vários bairros da periferia de Campina Grande já estão ocupados pelo grupo criminoso. Em um deles, por exemplo, integrantes da facção têm o controle até das chaves de uma escola pública. Em março do ano passado, uma operação da Polícia Civil descobriu que integrantes da Al-Qaeda estavam organizando roubos e o tráfico de drogas em Camutanga, município na zona da Mata Pernambucana. Outra célula foi descoberta neste mês em Afogados, bairro do Recife. Os presídios pernambucanos também têm presença de integrantes da Al-Qaeda, segundo João Carvalho, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários local. Nas cadeias de Pernambuco, a força das facções se divide entre PCC, Al-Qaeda e Comando Vermelho, diz. Tanto a Paraíba quanto Pernambuco têm superlotação em suas cadeias. Aliada à precariedade estrutural dos espaços, o aumento exponencial da massa carcerária facilita, em tese, o aliciamento de novos soldados pelas facções criminosas. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a Paraíba apresenta um déficit de vagas no sistema carcerário. No total, o Estado tem presos. O governo diz que tem investido na criação de novos presídios. Já Pernambuco tem detentos para vagas déficit de mais de 21.000. O governo de Paulo Câmara, PSB, afirma que criou nos últimos 4 anos vagas nos presídios para diminuir a superlotação. Sobre a expansão da Al-Qaeda, o governo da Paraíba diz que programas estaduais de redução da violência têm dado certo. O resultado foi a queda de crimes contra a vida durante 7 anos consecutivos no estado e também nos primeiros 3 meses de 2019.